Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta sexta-feira. Alerta para a população. Neste sábado é o dia D de vacinação contra a gripe. 615 mil pessoas devem ser imunizadas na capital. Temporal no fim da tarde deixou parte de Porto Alegre debaixo d'água e sem energia elétrica. Mulheres se consolidam como operárias da construção civil e todos os destaques da dupla Grenal para a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC alertando a população para o dia D de vacinação contra a gripe. Será amanhã em todo o território nacional. 615 mil pessoas compõem os grupos de risco aqui na capital, segundo estimativa do Ministério da Saúde. Só em Porto Alegre serão 83 locais oferecendo o serviço. Em campanha contra a gripe, o Ministério da Saúde promove neste sábado o dia D de vacinação em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, serão mais de 1.800 postos de saúde realizando o atendimento em todo o estado. De acordo com a Secretaria da Saúde, são quase 4 milhões de pessoas que fazem parte do grupo de risco e que devem se vacinar. São crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, idosos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, professores e portadores de doenças crônicas. Aqui na capital, o transporte público terá passe livre durante todo o sábado. 2 presos fugiram nesta madrugada do interior de uma viatura da Brigada Militar estacionada em frente ao Palácio da Polícia aqui em Porto Alegre. A dupla de traficantes havia sido capturada no dia 29 de abril no Centro Histórico. Os criminosos conseguiram se libertar das algemas usando um objeto metálico. A Superintendência de Serviços Penitenciários informou que trabalha para resolver a superlotação das delegacias. E após 5 meses de espera, o Instituto Penal de Novo Hamburgo recebeu container-cela para desafogar as delegacias do Vale dos Sinos. Cada container-cela comporta 16 pessoas. A estrutura servirá para colocar os presos de Novo Hamburgo e São Leopoldo, que estão algemados do lado de fora das delegacias. Mais de 20 milhões de reais. Esse é o recurso liberado pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Estado para o investimento na área da segurança pública. O objetivo é implantar 480 projetos para qualificar serviços da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Penal Geral de Perícias. 340 municípios serão contemplados com o investimento. Na consulta popular do ano passado, os projetos relacionados à segurança tiveram mais de 221 mil votos. E a Polícia Civil realizou hoje a Operação Casas de Areia. A ação investiga crimes de estelionato no litoral gaúcho. Foram 6 mandados de busca e apreensão cumpridos em casas e escritórios de sócios e funcionários da empresa Bário, localizada em Porto Alegre. A Polícia Civil realizou na manhã desta sexta-feira a operação contra a construtora de imóveis suspeita de praticar crime de estelionato no litoral do estado. A construtora é acusada de vender e não entregar mais de 550 casas na cidade de Imbé, Tramandaí e Xangri-Lá. A polícia investiga agora qual foi o destino do dinheiro das casas que não foram entregues. Desde terça-feira, a Argentina enfrenta uma greve geral provocada por sindicalistas. O país vive o aprofundamento de uma crise econômica. E como isso nos afeta? Assunto para o nosso comentarista de política, que já está aqui comigo, Guilherme Macalossi. Boa noite. Boa noite, Carla. Mas antes de falar sobre a Argentina, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso colega, o Paulão, que se arrebentou hoje aqui. Depois da chuva, escorregou, quebrou o braço.
Um abraço, Paulão, que tu melhores logo e volte aqui ao nosso convívio rapidamente. Sobre a Argentina. A Argentina, Carla, é uma tragédia de muito tempo. No início do século XX, a Argentina era um dos países mais desenvolvidos da América Latina e um dos mais ricos do mundo. É só pegar os indicadores econômicos para observar como o país decaiu ao longo do tempo, principalmente depois que Juan Domingos Perón, ditador, assumiu o comando da nação e aplicou ali uma doutrina profundamente nacionalista. Tanto é assim que o peronismo hoje é a principal corrente política do país. E desde então a Argentina não conseguiu retomar o caminho do crescimento efetivo. Por que isso nos afeta? Por que a crise da Argentina afeta profundamente o Brasil e em especial o Rio Grande do Sul? Porque a Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, faz parte do Mercosul e está na nossa divisa, está na nossa fronteira. Então, todos os efeitos de uma crise profunda na Argentina, eles são sentidos aqui, em virtude das exportações, do comércio, do turismo. Os que vivem da vinda dos turistas provenientes da Argentina no litoral sofreram no último ano com a falta de turistas oriundos daquela localidade. Então, tudo isso de alguma maneira tem a ver conosco. A Argentina tem enfrentado uma crise contínua que traz déficits correntes na sua balança comercial. Ela tem apelado para o Fundo Monetário Internacional e tem buscado, de alguma maneira, contornar a situação, mas se valendo de instrumentos antiquados, por assim dizer. O Maurício Macri foi eleito com um discurso modernizador, flexibilizador, modernizante, mas ele aparentemente não é capaz de implementar a agenda. E tem se valido de medidas como congelamento de preços, que já foi feito muitas vezes na história da Argentina e na história do Brasil, os resultados foram péssimos, quem viveu a época do Sarney sabe disso, aumento de impostos, dentre outras ações, e o resultado tem sido recessão, inflação e desemprego. Tá certo. Muito bem, é isso aí. Bom final de semana. Obrigado, Carla. E depois tem o Cruzando. Né? Sobre impostos. Impostos, nós sabemos aí, Porto Alegre vive uma realidade de aumento de impostos e nós vamos falar sobre isso em seguida. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Carla. Bom ótimo final de semana para ti. Beijo. Beijo, querido. Tá bom. Bom, a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver todas as informações sobre os jogos da dupla Grenal pelo Campeonato Brasileiro. E mais, a RDC TV transmite ao vivo o clássico do futsal gaúcho. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Agora o consumidor pode comparar os preços de milhares de produtos com um simples toque no telefone. É o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha. Em apenas 45 dias de funcionamento, o aplicativo registrou 12,5 mil downloads. Ainda foram feitas 260 mil pesquisas na plataforma durante o período. São mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados em todo o estado. Para o secretário da Fazenda do Estado, o aplicativo é uma ferramenta de combate à sonegação. Que a gente aumenta o conhecimento da sociedade sobre a importância da emissão da nota gaúcha, não somente para o Tesouro arrecadar, mas sim oferecendo um serviço a mais para as pessoas no seu dia a dia, eu acho que aumenta o contato, aumenta a sensação de interesse pela nota gaúcha. O aplicativo é definido como uma janela de oportunidades. Oferece os comparativos de preços e orienta o consumidor. Só para se ter uma ideia, 80% da população pertence às classes C, D e E são o público que mais gastam. Contudo, os que menos ganham. São os mais frágeis da relação e é quem mais de fato gasta. Ganha menos, mas gasta mais, compromete a sua renda. Então vai ter um papel de contribuição, de orientação na renda familiar, mas mais do que isso também com o papel e a parceria do PROCON de zelar pela relação de consumo. Mais de 9 milhões e 300 mil itens já foram consultados na plataforma digital. Um evento para a apresentação do balanço de acesso ao aplicativo marcou a parceria entre a Secretaria da Fazenda com o PROCON RS, que vai ampliar a divulgação do menor preço Nota Gaúcha em todo o estado. Antigamente falava-se em profissões de homem
e profissões de mulher. Hoje, as mulheres estão em todas as profissões, inclusive na construção civil. Abrindo espaço para as mulheres na construção civil, as amigas Aline e Maíra se uniram há 3 anos para criar a empresa Diosa, com o objetivo de estimular mulheres com cursos específicos para qualificar a mão de obra feminina. A gente não é estimulada a aprender esse tipo de coisa no decorrer da nossa vida. Então, quando tem um curso direcionado para uma coisa que a gente sente necessidade, porque a gente também mora em casa, a gente também quer consertar as coisas, a gente não quer ficar dependendo dos outros. Então, é sempre um negócio de, nossa, você não sabia que vocês existiam, que maravilhosos. É sempre uma sensação de descoberta, assim, de algo que a gente já sentia necessidade, mas não tinha uma solução que era oferecida pelo mercado, por empresas ou ONGs ou instituições que nos apoiassem a nos empoderar para nessa área, nesse âmbito da nossa vida, né? Que é de poder trocar um chuveiro em casa sem ficar dependente de ninguém, de poder furar fazer uma decoração, furar uma parede, coisas básicas, assim, a torneira tá vazando, o que eu faço? Então, de ter essa noção, e é incrivelmente empoderador porque a gente se apropria das coisas da nossa própria vida, né? A gente consegue se virar e faz muita diferença. Neste período já foram mais de 30 turmas, entre 10 e 25 alunas que tinham a curiosidade de saber o básico de ferramentas. Não tem nada de misterioso, que não tem uma questão de força envolvida, que se eu estiver usando a ferramenta certa, eu compenso uma possível falta de força na minha mão, no meu braço, tamanho, a gente usa uma escada, enfim, para tudo tem solução. E aí a gente começou com a turma do curso básico, por isso que ele é o que já teve 30 turmas, e depois foi surgindo demanda para os outros dentro dos cursos. As meninas gostavam do básico e já queriam, agora eu quero aprender a mexer com marcenaria, agora eu quero aprender a mexer com elétrica. E aí a gente continuou estudando, indo atrás, trabalhando junto com as profissionais da Diosa para montar as outras turmas dos outros cursos. E tá indo bem, assim, tanto que agora a gente já está até com mecânica, né? Além dos cursos, o principal foco da empresa é oferecer prestação de serviço feminino. A gente tem aquele estereótipo do prestador de serviço que chega atrasado, que vai fazer piadinha, que não respeita, que não necessariamente é todos os profissionais, né? Mas que é um estereótipo que se tem na hora de contratar as mulheres, principalmente, sentem essa insegurança. Então a gente visa oferecer segurança e qualidade para não só mulheres, homens e qualquer pessoa que queira contratar mão de obra feminina, mão de obra de qualidade e, no caso, se contratar com a gente feminina. As mulheres estão atuando cada vez mais na construção civil com reformas e consertos. A mão de obra feminina está ocupando cada vez mais espaço que era dominada somente por homens. Há 21 anos, Natália Navarro trabalha nesta área. Ainda adolescente, com incentivo do cunhado, fazia pequenos reparos e pintura, até fazer o curso de eletrotécnico, ser ajudante de pedreiro, e hoje a renda é fruto do próprio trabalho na construção civil. Mas Natália ainda sente que existem dificuldades. As dificuldades é de serem aceitas, né? de terem credibilidade, na verdade, porque existe essa visão de que a mulher não é capaz de fazer isso, que ela depende de um homem em função de ter menos força física, né? E acho que a falta de ter mais mulheres na obra, né? A gente não está acostumado, acho que com isso, a conviver com a mulher na obra. E isso meio que dá uma dificultada. Apesar do preconceito que as mulheres sentem, elas mostram força e coragem para trabalhar na construção civil. Tem diminuído com o tempo, tem se tornado mais comum, né, a estada das mulheres, né, nessa área, mas de vez em quando acontece da gente se deparar com uma situação tipo, o homem chega assim, mulher na obra, mas não precisa de homem aí, não precisa de uma força para carregar uma escada, para carregar um cimento, algo do tipo, entende? E por aí vai. Mas a princípio nada mais que isso, né? Bem, legal. Inaugurada hoje a nova emergência pediátrica do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Com a estrutura, os atendimentos devem aumentar em 40%. Tem 500 metros quadrados, são 20 leitos, 10 para observação e a outra metade para medicação. O investimento de 12 milhões veio de apoio filantrópico. A doação veio em janeiro e as obras concluídas em 3 meses. Você, com investimento e doações para o Hospital Moinhos de Vento, você desenvolve a medicina, contribui para o Brasil. A gente é filiado à Hopkins, eles são privados, recebem doações
e, por contrapartida, faz projetos sociais importantes, no qual nós fazemos. Todos os anos, 100 milhões de reais são investidos em projetos sociais via PROAD. Tudo para transformar a vida das crianças atendidas por aqui. Antes, não existia uma emergência específica para elas. Agora, especialidades como cardiologia, pneumologia e neurologia vão fazer parte da rotina de quem precisa ser atendido o mais rápido possível. Apesar de ser uma emergência, o ambiente é o mais descontraído possível, cheio de cores, para deixar o pequeno paciente mais confortável na hora do atendimento. Isso vai tornar esse momento menos desagradável para eles e para a família, né? Porque é mais confortável, é na porta do hospital, que é o local certo de uma emergência, e não dentro de um prédio isoladamente como era no passado. A meta é praticamente dobrar o número de atendimentos diários, de 70 para 120. Nós temos uma equipe de 4 médicos que hoje trabalham setorizados. A partir de então eles vão ficar num único ambiente, então isso certamente trará agilidade. Então nós vamos conseguir atender mais crianças, mantendo a mesma qualidade, e para quem está vendo o setor que a gente está, dá para perceber o quão melhorou e o quão mais fácil vai ficar essa atividade. Agora, a previsão do tempo. A sexta-feira começou com temperaturas agradáveis, mas o temporal veio com força. No final da tarde, uma chuva forte atingiu a capital e causou transtornos a motoristas e pedestres em diversas ruas e avenidas. Segundo a CE, há registro de falta de energia em ao menos 9 bairros da capital. Vamos ver como fica o tempo para este final de semana. No sábado, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, os termômetros variam entre 16 e 28 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, sol com nuvens pela manhã. A chuva aparece à tarde e à noite, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Cruz Alta, no noroeste do estado, a temperatura varia entre 22 e 25 graus, com sol e nuvens na parte da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Rio Grande, no litoral sul do estado, sol e nuvens de manhã e chuva à tarde e à noite, mínima de 19 e máxima de 25 graus. No domingo, em Cachoeirinha, o sol que aparece de manhã dá lugar às pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Farroupilha, os termômetros variam entre 18 e 26 graus, com sol de manhã e pancadas de chuva ao longo do dia. Em São Leopoldo, o dia começa com sol e termina com pancadas de chuva, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Cruz Alta, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 22 e máxima de 24 graus. Em Rio Grande, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia com períodos de chuva. À noite, temporal, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Agora a gente fala de futebol. O Internacional enfrenta o Palmeiras amanhã às 7 horas da noite em São Paulo. O desfalque será o capitão Rodrigo Dourado. Todas as informações com o repórter Guilherme Paz. O Campeonato Brasileiro, um jogo decisivo atrás do outro. Para o Internacional, o Flamengo já ficou para trás. Agora, eu te confesso o seguinte, que a cabeça que eu tenho é para pensar no Palmeiras já. Eu saio de um jogo que eu não consigo nem comemorar direito, porque eu já tenho que pensar na próxima partida, ver quais são as situações, quais são os jogadores. O foco todo agora é no Palmeiras, amanhã à noite em São Paulo, para o confronto que antecede o jogo contra o River na Libertadores da América. Só vai ficar de fora quem realmente não tiver condições. Falei, pontuais, específicas, mas quem puder jogar, quem puder repetir o jogo com qualidade física, mental, tudo vai repetir o jogo. O treinador, se precisar, tem grandes opções no banco. E uma delas é Martín Sarrafiori, o jovem que decidiu o jogo contra o Flamengo. Y la verdad que estoy acá para aprender y para cuando el técnico me disponga estar preparado. E como no Brasil o calendário do futebol gira muito rápido,
O Internacional já tem cabeça também na Copa do Brasil. Ontem, conheceu o seu adversário nas oitavas de final, e é o Paysandu. Os jogos serão realizados nas últimas semanas de maio. E até lá, tem muita bola para rolar. Já o Grêmio encara o Fluminense no domingo, também às 7 horas da noite, na Arena. O tricolor deve mandar time misto a campo para poupar os jogadores para o próximo duelo da Libertadores da América. Todos os detalhes com o repórter Pedro Oliveira. O clima feio veio para o treino do Grêmio. Uma derrota e um empate pelo Campeonato Brasileiro. E na próxima semana tem decisão contra a Universidade Católica pela Libertadores. Mesmo com o clima desagradável aqui na Arena, o tricolor ainda tem um duelo pelo Campeonato Brasileiro antes de mudar o seu foco para a Libertadores. Contra o Fluminense no domingo. E um tropeço contra o time carioca, junto com uma vitória de São Paulo, Atlético Mineiro ou Santos, pode deixar o Grêmio a 8 pontos de distância do líder do campeonato. Sabe que pontos corridos não pode deixar o pelotão lá de cima se distanciar muito. Lógico que é um jogo difícil contra o Fluminense, time que vem de 2 derrotas. Vai procurar vir aqui para poder vencer. E a gente também precisa de uma vitória, que deixamos aí alguns pontos aí de bobeira. Esse clima feio veio justamente depois do jogo contra o Avaí, quando o tricolor saiu ganhando, mas sofreu um empate para o fraco time catarinense. Então a gente estava com 3 pontos na mão. No final, pela infelicidade lá do Michel, a gente deixou um empate lá. E agora dentro de casa tem que recuperar. Dentro de casa tem que vencer. Dentro de casa tem que sempre fazer os 3 pontos, respeitando qualquer adversário que vem aqui dentro, mas é jogo que a gente está mandando o jogo. Depois da estratégia de jogar com time titular contra o Santos e time reserva contra o Avaí, Renato Portaluppi se vê obrigado a usar um time misto no domingo, que deve ter Paulo Vitor no gol, Léo Moura na lateral direita, Rômulo e Michel como zagueiros e Juninho Capixaba na lateral esquerda. Matheus Henrique e Tassiano os 2 volantes, Montoya, Luan, Diego Tardelli no meio de campo e Felipe Viseu no ataque. E estou esperando a oportunidade. É lógico que se ela vier amanhã ali, eu vou estar 100% preparado, né? O Renato sabe disso, que pode contar comigo. E o que eu mais quero é atuar novamente, ter uma sequência boa e ajudar o Grêmio. A verdade é que o Grêmio tem que vencer no domingo, se quiser botar o mau tempo de lado. Agora vamos ao comentário de Ribeiro Neto. É um final de semana recheado de emoções para quem gosta de esporte. Bom, em primeiro lugar, vamos falar a respeito da dupla Grenal, que tem, cada um com um objetivo, missões bem importantes. O Inter joga amanhã, 7 horas, contra o Palmeiras, num jogo que é, para quem está querendo disputar o título, um jogo de 6 pontos. Não preciso dizer para vocês que o Palmeiras é candidatíssimo. Eu até brinquei não, falei a verdade, de que o empate do Palmeiras com o CSA no meio da semana foi o melhor resultado para todas as equipes na tabela de classificação. Pois então, agora é a vez do Internacional encarar o Palmeiras e o jogo é em São Paulo. E eu, de uma certa forma, estou otimista porque o desempenho do Inter contra o Flamengo e mais do que isso, a postura que o Inter deve ter contra o Palmeiras em São Paulo me faz acreditar que é possível o Inter voltar da capital paulista com um bom resultado. O Inter gosta de jogar dando a bola para o adversário. É um contraponto de posturas táticas. E o Internacional, nesse jogo, vai estar atuando no seu melhor, do jeito que o Inter gosta de jogar. Com esse time elevado, após a vitória sobre um grande Flamengo, eu acredito que o Inter vai incomodar bastante esse Palmeiras. Que tudo bem, pode ser até favorito jogando em casa, mas podem acreditar também, o Internacional vai impor muitas dificuldades e eu não duvido, amigos, que o Inter consiga um excelente resultado. Por que não? Já o Grêmio, bom, aí a situação é um pouco diferente. Eu tenho sido um crítico desse início do Campeonato Brasileiro do Grêmio pela postura e pelas escolhas do Renato. E por que eu digo Renato? Porque ele decide sozinho. Convenhamos, né? O presidente Romildo decide as coisas do clube e o resto tudo do futebol é com o Renato. Com todo respeito aos dirigentes do futebol, mas eles são ausentes em termos de decisão. E olha, e o Renato tem que sim ser cuidado.
Acho que errou ao fazer escolhas em relação ao time misto contra o Avaí. E, na minha opinião, embora a gente saiba que contra a Católica seja um jogo decisivo, eu tenho um certo receio do time que o Renato vai colocar em campo contra o Fluminense. O Fluminense tem 0 ponto. O Grêmio é o favorito. Só que tudo teoria. O Grêmio não jogou bem contra o Santos, mesmo que o Renato tenha dito que sim, não acreditem, e jogou muito mal contra o Avaí lá em Santa Catarina. Então, meus amigos, é um grande ponto de interrogação. E o Grêmio precisa da vitória, senão estará comprometendo, já comprometeu na minha opinião, mas aí radicalmente o seu início de Campeonato Brasileiro. Hoje, nessa sexta-feira, o Grêmio já está a 5 pontos do líder. Imagino o que pode acontecer na rodada do final de semana. Então, vencer é simplesmente uma obrigação. E para terminar, nesse sábado, a partir das 8h45 da noite, a RDC TV estará transmitindo o clássico Brapel de futsal. Paulo Brito e equipe, estaremos todos nós, com a RDC e todas as suas ferramentas digitais, direto de Pelotas, transmitindo um baita jogo. É de novo o resgate do futsal do nosso Rio Grande do Sul e também o início de um projeto muito legal que a RDC vai levar para você, telespectador e seguidor. Então, fique ligado, hein? Nesse sábado, 8h45, Brapel de futsal, ao vivo de Pelotas, aqui na RDC. Estamos juntos! É isso mesmo, Ribeiro, uma última informação, então fique ligado. Amanhã, a partir das 8h45 da noite, ao vivo, a RDC transmite o futsal. Está de volta o charmoso futsal, agora na tela da RDC TV. A emissora que conecta o Rio Grande resgata toda a tradição do futsal hexacampeão mundial. E tudo começa neste sábado com a transmissão do Clássico Brapel. É ao vivo a partir das 8h45 da noite. Não perca! Imperdível. O Jornal da RDC fica por aqui. O nosso abraço de toda a equipe ao Paulão, que ele se recupere o mais rápido possível e volte ao nosso convívio. Um excelente final de semana para todo mundo e até segunda-feira.